Shalom, bem-vindos a mais um Local 360. Hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês que o Senhor tem falado no meu coração sobre confessar a Cristo. E o que é confessar? Confessar é fazer uma declaração, se manifestar-se, declarar-se. E nós temos o costume de achar que confessar é confessar apenas com a nossa boca, com as nossas palavras. E confessar a Cristo é muito mais do que isso. Lá em Mateus 10:32 vai dizer assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aqueles que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Aqui Jesus fala sobre aqueles que se confessarem Ele diante dos homens. Mas o que é confessar a Cristo? Confessar a Cristo é mais do que simplesmente dizer que Ele é seu legítimo Senhor e Salvador. É muito mais do que isso. Confessar o Senhor é você ter uma vida voltada para Ele, com suas falas e suas atitudes, com todo o seu comportamento. Falar que ama, que o Senhor é seu Salvador, que Ele transformou a sua vida sem que isso reflita nas suas ações, isso não é confessar a Cristo genuinamente. Confessar a Cristo genuinamente é transbordado através do seu eu, do seu comportamento. Então, como temos nos portado, né, nos nossos dias, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas escolas, enfim, nos ambientes que estamos, como a gente tem se portado? Porque como que as pessoas olham pra gente? Uma pessoa que confessa ao Senhor de maneira genuína, quando olham para ela, elas não enxergam comportamentos do nosso eu, mas comportamentos que sim te levam a acreditar que essa pessoa leva algo diferente, carrega algo diferente. Dois pontos que envolvem, né, realmente a gente confessar a Cristo, que eu queria falar aqui com vocês. E o primeiro é sobre as nossas palavras, né? Sobre o confessar a Cristo realmente com nossas palavras, mas não com frases feitas, com bordões, mas sim com as nossas palavras do dia a dia, com as nossas conversas, com as nossas falas. Como tem sido as nossas falas no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Tiago 3, versículo 10 ao 12 vai falar: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago aqui está falando justamente sobre isso, sobre as nossas falas, aquilo que sai da nossa boca. E como tem sido isso, nós temos nos dedicado a confessar Cristo com aquilo que falamos apenas no domingo na igreja, apenas em momentos de orações ou de comunhão com alguém na igreja, ou nós temos procurado confessar Cristo com as nossas palavras em todos os momentos em que estamos conversando no trabalho, com amigos, como nós temos agido com as nossas falas. Palavras, elas realmente não combinam, né? Assim como o Thiago falou aqui, não procedem palavras de bênção e maldição. E na nossa vida tem que ser assim. Se nós temos palavras de vida dentro da igreja, se nós temos palavras de bênçãos, isso não pode ser diferente lá fora. Não podemos ter palavras de maldição, palavras que realmente não cabem a nós como cristãos que confessam a Cristo. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre atitude. A atitude fala sobre como agimos, como realmente nos comportamos. Um ato vale mais que 1000 palavras, é o que dizem aquele ditado, e isso fala muito sobre como demonstramos as coisas, né? Às vezes nós falamos que somos cristãos, às vezes nós contamos isso a todos, mas as nossas atitudes não refletem nisso, o nosso comportamento, o nosso senso, todo o nosso comportar-se não reflete nisso. Nós temos às vezes comportamentos que não cabem a nós, comportamentos que realmente não são de pessoas que confessam o Senhor com as suas atitudes. Confessar o Senhor com suas atitudes, com o seu comportamento, vai muito além de apenas postura. Como nós temos agido, como somos confrontados, como somos injustiçados, como têm sido as nossas atitudes perante essas situações, às vezes em ambientes de trabalho, de escola, onde realmente nós somos consumidos ali, nós somos voltados de pessoas que têm outro tipo de comportamento, outras falas, outras atitudes, outros linguajares e costumes. Como tem sido, como nós temos agido diante dessas pessoas, como nós temos demonstrado, como nós temos confessado a Cristo diante dessas pessoas. Que nós possamos realmente ter uma atitude daquele que confessa a Cristo, daquele que demonstra o Senhor. Colossenses 3,17, para a gente encerrar: tudo o que fizerem, sejam em palavra, em ação,
façam em nome do Senhor Jesus, dando graça ao Pai por meio dele. Que todas as nossas atitudes, as nossas falas, que tudo aquilo que realmente nós possamos fazer em nossas vidas seja para confessar o Senhor, para declarar que Ele é nosso Salvador, não apenas com palavras bonitinhas ou frases feitas, mas que nós possamos realmente fixar os nossos olhos e demonstrar cada vez mais e mais, que seja menos nós e mais dele demonstrado através da nossa vida.